Para quem vai a herança quando a pessoa falecida não tem filhos? É uma pergunta que vira e mexe, eu recebo aqui das pessoas inscritas no canal, ou até de clientes. E em razão disso, eu achei interessante fazer uma gravação, gerar um conteúdo bem rapidinho aqui, para responder isso com clareza, né? E até me colocar à disposição aí, quem quiser tratar de questões de sucessão e herança, eu sempre deixo meu WhatsApp aqui no início da descrição do vídeo, a gente avalia o seu caso, tá? Mas vamos lá. O que eu preciso esclarecer logo no início aqui para não gerar uma certa confusão e para me fazer entender? Veja, gente, primeiramente, eu preciso distinguir o que é meação e o que é herança, tá? Porque às vezes é aqui que está a confusão. Quando existe um casamento, a depender do regime de bens, os bens são tratados como bens particulares e bens comuns. Tudo aquilo que é bem comum já é meio a meio, já é metade do homem, metade da mulher, metade de cada um dos cônjuges, tá? Então veja, isso não é herança, isso é meação. Se eu casei no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, tudo aquilo que eu adquiro após o casamento é bem comum. E aí, se eu vier a falecer, mesmo não tendo filhos, a minha esposa, no caso, ela já tem metade daquilo, que é a tal da meação. Então veja, vamos tirar a meação daqui da explicação para eu conseguir explicar para você como é que fica a herança de pessoa que vem a falecer e não deixa filhos, tá? Estou falando só de herança, não de meação, né? Então vamos lá. Se a pessoa vem a falecer, né? E ela, eu vou tratar as hipóteses aqui. Se ela tem cônjuge, o que vai acontecer é que o cônjuge ou o companheiro concorre com os ascendentes. Então, os herdeiros seriam o cônjuge e os pais, tá? Primeira hipótese, né? Tô falando só de herança, não de meação, repito. Segunda hipótese, se tem cônjuge ou companheiro e não tem pais vivos, aí o que vai acontecer é que o cônjuge ou companheiro normalmente vai ficar com toda a herança, tá? Observado as questões de regime de bens e eventual meação, que é o que eu já falei. 3. Quando não há cônjuge ou companheiro, mas os pais, avós ou outros ascendentes. Aí a herança vai para os ascendentes, começando pelo grau mais próximo, né? Pai, depois avós e tal. Pai e mãe, depois avós e tal. Quarta hipótese aqui, ó, quando não há cônjuge ou companheiro nem ascendentes. Aí essa é a situação em que a herança começa a passar para os colaterais, como irmãos, e aí em certas ocasiões sobrinhos, tios, primos, né, sempre respeitando a ordem e o grau de parentesco. E por último, quando não há herdeiros legais nem testamento, né, vamos dizer assim, quando não tem pai, não tem filho, não tem ninguém, uma pessoa absolutamente sozinha. Só nesse caso é que os bens podem ser destinados ao município, né, ao Distrito Federal, à União, conforme o local dos bens aí, né, e seria isso, não seria para uma pessoa da família, seria destinado, que o pessoal fala assim, né, fica para o governo. Seria nessa situação de não ter absolutamente ninguém. Tá? O que pode resolver isso, né? Normalmente, o que as pessoas que não têm herdeiros fazem? Um testamento, né? Então é muito, muito válido considerar isso numa situação da pessoa que não tem filhos, não tem marido, não tem mulher, não tem companheiro, não tem pai e mãe vivo, enfim. Normalmente se considera fazer um testamento, tá? Se você quiser analisar o que eu falei aqui no seu caso específico, repito, meus contatos no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo, a gente entende e presta uma assessoria para o seu caso. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.